Brasil, bom dia Faria Lima, sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC, nesse dia 9 de dezembro, sexta-feira. Eu sou o Marco Prado e eu estou todos os dias com você a partir de 8h30 da manhã, trazendo muita informação de mercado financeiro em tempo real. E hoje, dia importante, muita coisa para acontecer, além do Jogo do Brasil. Hoje tem ministro novo aí na parada. Lula deve anunciar às 10h15 alguns dos seus primeiros ministros. Vamos falar dos números que vão sair hoje na economia brasileira e americana. Vamos fazer a abertura do mercado. Hoje o mercado deve abrir aí um pouco de olho nessa questão dos ministros aí que já devem ser anunciados antes do Jogo do Brasil, ao meio-dia. Também vamos falar da abertura do mercado em tempo real e o convidado aí de hoje é o Pedro Paulo Silveira, o Pepa da Nova Futura, que vai participar no segundo bloco com a gente. Então, o dia hoje aí, amanhã, pelo menos sexta-feira, começando a agitada no mercado financeiro mundial. Vamos dar uma acompanhada aqui. Quem está no nosso chat, bom dia Wellington Coniche, é isso? É isso aí, Coniche, o óculos aqui tá faltando. José Maurício Cardoso, bom dia. Jogo do Brasil hoje, hein, pessoal? Dia hoje aí, para operar o mercado aí um pouco com cautela, né? Meio-dia, as operações aqui ficarão menos líquido, mas o mercado vai continuar rolando lá fora, já que tem indicador importante nos Estados Unidos, a gente vai trazer para você esses indicadores. Mas eu quero começar uma pergunta aí, vamos começar um modo mais leve do programa aqui, vamos fazer um palpite do jogo hoje, Brasil e Croácia? Vai jogando no chat aí o seu palpite para o jogo de hoje, porque o mercado aqui, o bicho vai pegar. Vamos lá, bom dia Tiagão, fala Tiago, bom dia. E o cara já chegou aqui, tem alguém já chegando meio... Nem todo mundo está com o dia otimista aí. Bom dia para você também, ó, Heschinger. Bom dia, fala Pedrinho Trader, bom dia. Vamos chegando aqui, vamos se conectar no mercado. Vamos trazer informação de como estão as bolsas lá fora. Bom, ontem nós tivemos número na China, dado na China, que veio dentro da expectativa. Vou trazer para vocês aqui. Vamos avaliar de ontem. Ontem à noite, às 10h30 horário de Brasília, nós tivemos... O índice de preços na China veio dentro da expectativa, né? As bolsas asiáticas, porém, fecharam essa sua madrugada de forma bastante otimista, sim, ainda mais com as possíveis, né, restrições, o afrouxamento das medidas mais apertadas contra o Covid. Isso fez de novo com que a China fechasse com alta positiva de 2,32% em Hang Seng. A gente teve a Coreia fechando com uma alta de 0,76, Japão, o índice Nikkei fechou com uma alta de 1,18 e a gente teve Xangai fechando com uma alta de 0,30. As principais bolsas agora da Europa trabalham no green, trabalham no azul. A gente tem a Alemanha com uma alta de 0,58, a gente tem a Itália trabalhando com uma alta de 0,13, a Inglaterra com uma alta de 0,9 agora e a França com 0,30. As principais bolsas do mundo, as bolsas americanas, Dow Jones, que são as 30 principais empresas dos Estados Unidos, trabalham com uma alta de 0,21. A S&P com uma alta de 0,35 e Nasdaq, nesse momento, sobe 0,45 Nasdaq, que é a empresa de tecnologia, onde estão as principais empresas de tecnologia. Detalhe hoje que o minério de ferro faz uma alta também expressiva, quase 4%, e isso aí deve contribuir, ou pelo menos a China, né, fez uma grande contribuição à pauta do minério de ferro, já que as restrições lá, a economia começa a abrir, a andar um pouco melhor. E China é China, minério de ferro, a China puxando o minério, e vamos ver como é que vai ser a abertura da Vale às 10 horas, mas não estaremos aqui, mas fique atento hoje à abertura da Vale, que deve, né, favorecer a uma alta no nosso índice, no índice futuro aqui, que por coincidência, o índice futuro, ele trabalha muito próximo aqui, fechando nas mínimas aqui, 107, 170 pontos nos últimos dias. Foi justamente ali nesse patamar, nessa faixa de preço, que o índice segurou há alguns dias atrás, quando realmente o mercado havia os rumores do Haddad como ministro da Fazenda ou da Economia, e isso deve se confirmar hoje, né? Lula deve anunciar os seus ministros aí às 10h15, alguns, entre eles Rui Costa, Haddad deve ser confirmado hoje no governo, e o índice fechou justamente
um pouco abaixo desse patamar, na época ventilado, né? Então, temos uma abertura de mercado hoje que a gente vai traçar com você daqui a pouquinho às 9h30, perdão, às 9 horas, que é justamente para ver como é que o mercado vai especificar. Acredito que nessa abertura, ao que tudo indica, o índice deve abrir com uma leve alta nessa manhã de sexta-feira, mas a gente já vai traçar para você isso. Perfeito? Deixa eu ver se tem mais alguém no chat aqui, ó. O pessoal tá mandando jogo aqui, ó. Vamos lá. O José Maurício Cardoso, 2-1 Brasil. Foco Investimentos, está falando que vai ser 1-0. Bom dia, Augusta Trader. Pra cima, bora. Fala, Cristiano, quebrei a banca. Pô, Cristiano, sexta-feira, cara. Não vamos desanimar, não. Tem o 3-1, Marcelo Alves está dando bom dia. E o Eduardo Pulig está dando bom dia, meu amigo. Tudo ótimo, melhor agora. Edu, quanto vai ser o jogo do Brasil aí? Tá todo mundo colocando 2-1, 2-0. O Wellington colocou 3-1. Dá o seu palpite aí pro jogo do Brasil, que tá mais fácil a gente acertar o jogo do Brasil. Não, tá mais fácil quem é o ministro da Fazenda, hein? Tá mais fácil quem vai ser o ministro da Fazenda do que quem vai ser o quanto vai ser o jogo do Brasil. Ganhar a gente vai, mas só não sabe de quanto, né? Otimismo total nessa manhã de sexta-feira aqui. Vamos falar do indicador do Brasil, que vai sair aqui às 9 horas daqui a pouco, que é o IPCA. Bom, o IPCA, ele é um dos principais medidores da nossa inflação. A gente teve um momento aí em que a inflação, ela subiu no começo do ano, guerra, alta dos combustíveis, impactou bastante aí as ações Petro e os alimentos, principalmente os alimentos, foram impactados. Depois, cortou o imposto do combustível, o combustível afetou diretamente na inflação, porque a gente diz aqui que a banana, a maçã não chega sozinha caminhando na gôndola do mercado, precisa de transporte, combustível é uma das principais aí, né, nesse tráfego aí de o produto, o alimento chegar nos lugares, estabelecimentos, e aí com a diminuição do combustível impactou diretamente no preço dos alimentos, aí tivemos uma deflação. Agora, né, depois ajustando de novo, problema fiscal, eleição, parece que a inflação voltou um pouquinho mais, isso que deixou o Banco Central até mesmo atento na ata que ele teve essa semana, após o comunicado da Selic, mantendo a taxa de juros em 13,75, mas dizendo que está de olho na inflação. Então a gente vai ter agora, hoje, logo mais, o índice de novembro, né? Então a gente tem o IPCA de novembro, a projeção é que vem aí 0,55, né? Caindo um pouquinho aí a inflação ainda referente ao mês anterior. O mensal, né, a expectativa é que venha 0,55. O anual, a inflação esperada anual, IPCA anual, 6,01 é a projeção agora para o ano, né? O anterior tinha sido 6,47. Então a gente está esperando ainda, a expectativa do mercado é que a inflação diminua um pouquinho aí, que dê uma aliviada. Então, de novo, o mensal, uma queda, projeção anterior era 0,59, esse mês aí de novembro 0,55, e o anual, que estava em 6,47, que venha 6,01%. Esse indicador, 9 horas, junto aí com a abertura da nossa bolsa, né? Lembrando que no segundo bloco a gente vai ter o PEPA, o Pedro Paulo Silveira aqui, gestor de mercado financeiro, trazendo a sua visão aí, vamos explorar aí o PEPA com muita informação, segmentos, né? O que ele está achando desse contexto aí, parte política no radar. E hoje, mais do que nunca, mais uma vez, lembrando aí você que teremos o anúncio de ministérios aí, né? Lula às 10h15 vai falar. Fala, Davizão, bom dia, Davi. Davi já chegou dando 2-0. Davi tá falando que vai ser 2-0, hein? Cristiano, Cristiano tá na bad, não vou nem ler. Marcelo, fala Marcelo, bom dia, tudo bem? Marcelo Itacarambi tá dando 1-0, Lincoln Souza Lopes tá dando 1-0. Fala Gica, bom dia. Vamos lá, pessoal, otimista aí, vamos colocar no chat aí. Agora a segunda pergunta depois disso, que vai ser quem será o ministro da Fazenda anunciado hoje? Quem será o ministro da Fazenda? Você tem ideia? Eu não tenho a mínima ideia, hein? Tá difícil saber que é o Haddad, hein? Ai, vamos que vamos. Hoje será o dia para ficar de fora do mercado até às 11.
Pô, mas o Wellington tá falando que vai ser o dia para ficar fora do mercado até às 11. Pô, mas se você ficar até às 11, que hora vai operar? Meio-dia na hora do jogo? E justamente ele está falando que a gente tem IPCA e tem índice de preços nos Estados Unidos das 10h30. Já vou trazer, a gente vai falar desse número para você daqui a pouco, antes da abertura. Então fica difícil. O Alex está falando 2-1 na prorrogação. Esse gosta de sofrer, hein? O Rodrigão Garcia também está falando 2-1. Caraca, meu, o pessoal tá no bolão 2-1, tá demais, hein, meu? Zélia Cardoso de Mello. Quem que tá falando, Zé? Deep Web. Davi, da visão. Ai. Esse Samuel Fernandes está falando 4-0. Esse aí, ó. Esse é otimista, hein? O Alex, Brasil empata aos 98 e vence aos 30 da prorrogação. O pessoal gosta de sofrer, hein, bicho? Já não chega o quanto a gente sofre nesse mercado. Aí os caras, vamos dar uns 3-4-0 aí primeiro tempo, vai, já o segundo tempo, já coloca a reserva só pra brincar. Vamos fazer igual foi o jogo contra a Coreia. Vai, vamos dar uma aliviada. A gente tá precisando, pô. Ah, não. O Mário falou 0-2. Não é possível que o Mário tá falando que a Croácia vai ganhar. É isso, Mário? Vamos cancelar esse menino, não é possível. 3-0, fora as dancinhas. É isso aí, o Jean, CS Jean. Bom, vamos falar do IPCA, vai, vamos no IPCA não, vamos falar do índice de preço aqui. Vamos voltar um pouquinho para a Bolsa, esquecer um pouco o clima de Copa do Mundo, o pessoal tá animado aí. Vamos cancelar aqui esse Mário, hein, meu? O Mário falou 2-0 aí para a Croácia. Não, senhor. Esse aí tá muito pessimista. Bom, às 10h30 a gente falou aqui do IPCA, os números que vai sair às 10h15, perdão, às 9 horas, é tanto número aqui, para tomar uma água aqui, porque tô sozinho hoje. O Guga essa hora tá aí comprando um gelo para colocar cerveja para gelar. Aí o Guga já tá focado no jogo. Foca no jogo, Guga. Não, o Guga teve médico hoje e aí eu tô no programa aqui, então a gente tá colocando muitos números e vamos fazer a abertura do mercado. Também vou traçar a abertura, o panorama, o preço mais ou menos, nível de abertura dos mercados futuros de dólar e índice, ok? A gente teve um IPCA que vai sair agora às 9 horas, mas a gente tem um indicador que é o índice de preços ao produtor. Índice lá nos Estados Unidos, esse número vai ser às 10h30, importantíssimo, porque é um número que marca justamente, vai dar uma sensibilidade em relação à inflação dos Estados Unidos, em contrapartida, o indicador que vem pressionando a inflação é a manobra que o Banco Central americano utiliza para subir os juros ou cair os juros, dependendo do quadro de pressão inflacionário por lá. O índice de preços ao produtor é a sensibilidade do produtor, que o produtor é aquele que produz, né? É aquele que tem sobre a percepção de preços de inflação. Esse indicador vai sair às 10h30, horário de Brasília, né? A projeção é que o de novembro vem aí uma alta de 0,02. Uma alta de 0,02, um pouquinho acima aí da projeção do mês anterior, né? O anual, a projeção é que vem aí mais ou menos 5,9%. O que acontece, né? Esse número vai sair às 10h30. O de novembro mensal 0,02. Qualquer coisa acima disso não é muito bom para a Bolsa, né? Significa uma pressão inflacionária e uma possibilidade, não significa que esses números, quando saem na economia, o Banco Central vai avaliando e depois, com todos esses dados, eles tomam a decisão de aumento ou não de juros. Há um consenso, a maioria do mercado, mais de 75% lá dos investidores, dos gestores dos principais bancos americanos, acredita que a alta venha em 0,5% na próxima semana, não em 0,75%. Porém, se esses números vierem acima, pressionando a inflação, não que o Banco Central mude bruscamente essa alta de 0,25, que é uma grande diferença. A gente sabe que no final, para uma alocação de um fundo de muito dinheiro, 0,25, é um valor significativo. Então, não que o Banco Central mude isso, mas para as próximas reuniões, para os juros, para o futuro dos juros, pode ser que sim, o Banco Central venha a ter um olhar um pouco diferente em relação a isso. Então, sendo assim, esses números são importantes. Se vier acima, deve estar pressionando um pouco mais na inflação. Isso não é bom para os ativos de risco. A gente está tendo, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin, lembra do Bitcoin? Lembra dele? Então, o Bitcoin agora ele trabalha acima dos $17 mil, né? A gente está tendo o Bitcoin para cima, né? Subindo. As bolsas lá fora recuperando, ganhando um fôlego hoje.
A China subindo, a Europa subindo, as bolsas americanas subindo. Pode ser que se esse número vier pressionando as bolsas, vier um pouco para cima, aí esse movimento vira ao contrário. Temos uma queda de bolsa e alta de dólar. Mas esse número vai ser às 10h15 e é um número extremamente importante. É o número do dia, né? É claro que nós estamos vivendo um momento um pouco diferente, né? O Brasil vive um momento diferente do mundo por conta que hoje será anunciado os nossos ministros, principal, alguns ministros aí serão anunciados hoje. Então, já sabe, né? Às 10h15, o Lula vai pronunciar pelo menos alguns dos principais, entre eles Haddad deve ser confirmado, Rui Costa, o ex-governador da Bahia, deve ser confirmado, alguns nomes aí o Lula já vai soltar hoje, antes do jogo, né? Poderia soltar aí no sábado, porque o mercado sabe como é, a gente sabe que o mercado já negou aí, mostrou para o atual governo que pelo menos o mercado financeiro não gostaria de um outro nome, mas o presidente atual, o presidente eleito, está bancando esse nome. Então, vamos ver como vai ser a reação da confirmação. Ontem já teve uma conversa entre Haddad e Paulo Guedes, a qual o mercado demonstrou aqui que não gostou muito desse bate-papo, não. O índice fechou nas mínimas a 107.170 pontos. 107 mil pontos ali, patamar até abaixo, que veio após a eleição do presidente, do atual presidente eleito Lula, quando ele ganhou, confirmou no segundo turno, e começou a colocar nomes aí, o qual o mercado não havia gostado, ou que o mercado realmente esperava um nome um pouco mais, né, com um pouco mais de casca em relação à pasta, já que o próprio Haddad disse que não conhece nada de economia. Então a gente não sabe como isso vai ficar e qual vai ser a reação do mercado financeiro em relação a essa composição, a efetivação desse nome. E a gente vai saber isso agora. Vamos ver daqui a pouco. Em 9 minutinhos a gente vai ter a abertura do mercado. E antes eu quero falar um pouco do dólar para você. Trazendo aqui, dando bom dia para o Varley Almeida. Bom dia, meu garoto, tudo bem? Mariana Alcântara, Croácia 2, Brasil 1. Mariana. Ô, Mariana, meu Deus do céu, não faz isso comigo, Mariana. Fala, Rogério Torres, bom dia, esse é dos meus. Rogério Torres está falando que vai ser 5-1. Silvana Santos, Croácia 7, Brasil 1. Tá otimista, hein? Essa tá otimista. Meu Deus do céu. Fala, Leonardo Lana, bom dia. Fala, Wesley, bom dia. Bom dia, Hermes, Rômulo. O Júnior Nascimento, Brasil 2-0. É isso aí, garoto. O pessoal tá com trauma da 7-1, foi com a Alemanha em outros tempos. Era outro Brasil, esquece. Vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Cada um tem direito de opinar, né? Mas vamos lá. A maioria pelo menos o pessoal tá otimista aí, né? O Wesley tá falando que o poste na fazenda, estamos lascados. E o Eric Lins está dando bom dia. Eu vou falar um pouquinho agora da abertura. Falamos do IPCA, falamos do índice de preços que vai sair às 10h30 nos Estados Unidos. A gente tem daqui a pouco o Pedro Paulo Silveira, o Pepa, trazendo muita informação, fera de mercado aqui. Vai dar uma aula, como sempre, para nós daqui a pouquinho. Mas eu quero falar um pouco da abertura do índice. O índice Nunes, o índice que fechou, o índice fechou aí nos 107.017 pontos, né? O índice deve ter mais ou menos uma previsão, uma projeção de abertura aqui. Eu vou fazer o seguinte, vocês só me dão licença, que eu vou fazer uma conta de abertura aqui, que hoje eu vou cravar a abertura do índice. Hoje, o Guga não está aqui, tem que fazer bonito, hein? O Guga não está aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ok. Bom, então vamos lá. O índice que fechou a 107.170, ele deve abrir uma região aqui, algo em torno, vamos colocar aqui, 107.600 pontos aqui, abaixo dessa linha da 108 mil, para quem está no cantinho não está enxergando, 108.856, o índice vai abrir acima dos 107.600 pontos, mais ou menos nessa região de 107.600 pontos na abertura. Lembrando que a gente tem o IPCA na largada, que é um dos principais medidores da inflação, que deve mostrar um encolhimento da inflação aí nesse momento. Vamos colocar o dólar aqui nessa tela agora? Deixa eu vir para cá no computador e eu vou colocar a doleta aqui. Vamos colocar a doleta nesse aqui, dólar
É isso aí, Dolfut. Vamos dar um Enter. Dolfut. Ó. Como é que eu venho isso aqui? Volta aqui, pronto. Pronto, ó. Sem candle, sem nada. É na raça. É igual o Corinthians. É igual o Brasil hoje, na raça. Deixa eu ver aqui como é que tá o dólar lá fora pra gente pensar num preço de abertura de dólar aqui. O dólar que opera em alta perante seus emergentes, perante os principais pares. O dólar que fechou a 5.255. Eu tô bem na frente aqui, vocês não estão enxergando, né? Mas tudo bem. É que a barriga fica na frente do computador. Dieta 2023, hein? O dólar deve abrir um pouquinho acima desse preço aqui, tá? O dólar deve abrir um pouquinho acima dos 255, o dólar que deve abrir 270, 5.270, e as ordens vão começar a ser inseridas na tela e a gente vai acompanhar para você. Então, assim, nessa manhã de sexta-feira, projeção de uma leve abertura no dólar, de alta, assim como uma leve abertura, uma leve alta também no índice. Porém, a gente tem um dia bem cheio de notícias aqui. Deixa eu colocar 100 aqui para a gente poder enviar as ordens aqui. Só um segundo. Pronto. Estamos já aqui aptos para... E o dólar aqui, a bolsa com uma alta de 0. Eu dei 107,700 abertura mais ou menos ali, o dólar no 5.270. Vamos ver se eu tô bom nessa abertura, esse cálculo aí, se a idade não me permite. A idade me permite. Bom, vamos lá no nosso chat da bagaça aqui, ver se chegou mais alguém. Dando bom dia, o Rômulo Magalhães deu bom dia, já falei com ele também. O Luiz dando bom dia. O Eduardo falou 2-0 a vitória do Brasil. Cara, Leonardo Lana, hoje o índice para baixo e dólar para cima. O Leonardo já está aí especificando isso. Bom dia, Evenaria Otoni, é isso? Bom dia. Fábio Tessaro, bom dia. O Alex dando bom dia. O pessoal aí tudo de olho já tá ligado que o Lula vai anunciar ministro às 10h15. Vamos fazer o seguinte, enquanto tá no leilão, eu vou chamar o break, vou voltar em 2 minutos, fazer a abertura do mercado e chamar o convidado. Aguenta aí 2 minutinhos que a gente já volta no pré-market. Fica aí. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta no pré-market. Para você que sintonizou agora, estamos trazendo informações que vai ser o IPCA daqui 2 minutos, que é um dos principais medidores da inflação. E o dólar está abrindo
no 5.291, uma alta de 0,65%, ainda não abriu. Eu falei 5.270, tem 2 minutos aí, tá? E o índice, eu tinha falado aí 107.700 abertura, tá no 107.900, um pouquinho acima do que eu havia projetado logo de manhã. Uma alta de 0,68%, sexta-feira, dia de anúncio de ministro, dia importante, e jogo do Brasil. Não podemos esquecer do jogo do Brasil hoje. Mais importante dia, jogo do Brasil. Fala Maria Pereira, bom dia, tudo bem? Também dando um bom dia para o Alexandre Farinazzo, dando um bom dia para nós aqui. Ontem vai ser o jogo do Brasil. O Giré já falou acima de 85K, o que eu não estou entendendo aqui, mas tudo bem, vamos lá. O pessoal está comentando do Fed, deu o seu palpite aí, jogo do Brasil. A maioria acha que o Brasil ganha. Teve 2 aí, por enquanto eu vi 2, 3 aí que estavam falando que é a Croácia. Mas a maioria está otimista. Isso é o que importa, né? Isso é o que importa. A Bolsa abrindo aqui 108 mil pontos, uma alta de 0,77. O dólar, eu estou errando por 10 pontos a abertura por enquanto. O dólar está 5,280, a abertura do leilão, uma alta de 0,44. Índice 107.910. Será que eu vou acertar o dólar na bucha? 275 a abertura do dólar. Não, agora eu faço questão de acompanhar aqui. 274, estou errando o dólar por 3 pontos a abertura. 5,273. 71. 71,5 abertura do dólar, 0,28%. A bolsa 107.925, uma alta de 0,70. É isso aí que a gente... Daqui a pouco eu vou colocar o book aqui de ofertas e vou narrar como é que eu narrava o mercado no pregão. É muito engraçado, parece narrador de futebol. Dólar com uma alta de 5,250, 0 a 0. Dólar foi para 0 a 0. E a bolsa 107.890 por enquanto na abertura. Vai abrir a qualquer momento aqui e o dólar abriu com uma alta. O dólar abriu no 0 a 0 e a bolsa abriu com uma alta de 0,54. Acabei acertando o preço de abertura do índice e o dólar enganou um pouquinho aqui. A bolsa subindo um pouquinho nessa manhã, acompanhando as bolsas internacionais, o dólar com uma leve queda, né? Lembrando que a gente tem o IPCA, vamos ver o IPCA que acabou de sair aqui, o indicador do IPCA, dar uma recalchutada, e o IPCA veio abaixo da projeção. A projeção mensal, que estava de novembro com uma alta, já tinha, a perspectiva era de queda, era 0,59, a expectativa era que vinha 0,55 e veio 0,41. A inflação veio abaixo ainda do projetado. O anterior, do anual, era 6,47, a projeção era 6,01, veio 5,90, ou seja, a inflação diminuindo aí, né? Você está sentindo isso aí no preço dos alimentos? Está tudo mais barato ou não? Já dá para voltar a comer picanha? Não sei, hein, meu. Estou sentindo essa estimativa toda de inflação. Lembrando que a gente vai ter ministro hoje, hein? A gente vai ter ministro logo, mas vamos ver como é que ficou a Bolsa. Subiu acima de 108 mil pontos a Bolsa. 108.100. O mercado já precificou então, hein? Ministério aí, pode colocar quem quiser que o mercado... A Faria Lima já absorveu aí os nossos ministros. O ministério que hoje vai ser anunciado aí, 4, 5 principais ministros aí pelo eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva às 10h15, horário de Brasília. Lembrando que 10h30 a gente tem um índice de preços nos Estados Unidos. Como é que tá nosso convidado aí? Tá. Avisa aqui, tá? Quando tiver pronto o convidado, que o dólar opera com uma queda de 0,24% nessa manhã de sexta-feira. E o índice aí subiu aí, lembrando que as bolsas lá fora estão em alta, né? Bolsa lá fora acompanhando o movimento, aqui sobe até mais que a média das bolsas, das principais bolsas americanas, nosso índice recuperando a queda de ontem, né? O índice, deixa eu colocar o índice aqui, o dólar 246, daqui a pouco eu coloco o índice pra gente aqui na tela. Vamos ver? É isso aí. Vamos fazer o índice fez uma correção, né? Ontem ele havia feito uma queda bastante expressiva. A gente teve ontem alguns setores caindo bastante. O setor financeiro, por exemplo, que são os bancos, ele fez uma queda ontem de 2,55% em média, né? A gente viu o banco aí, como por exemplo o Itaú, caindo 3,5% no dia de ontem. O comércio, né? O comércio deve reagir.
o comércio deve reagir bem aí. Até depois eu quero perguntar para o nosso convidado de hoje o que ele imagina em relação às ações de comércio hoje, já que o IPCA, o índice de inflação, veio aí um pouquinho até melhor do que a expectativa, e as ações de comércio aí que sofreram ontem, né? A gente teve, por exemplo, lojas americanas caindo mais de 4%. Mas eu não vou lá não, eu vou chamar o nosso convidado de hoje. Pepa, bom dia, agradecer sua participação hoje aqui no nosso pré-market, tudo bem? Tudo bem você, Kim. Obrigado pelo convite, é um prazer participar. Pô, imagina, eu que agradeço a sua participação, disponibilizar o tempo. Vou começar perguntando aí, acabou de sair o IPCA, né? Veio um pouquinho melhor do que a gente esperava. Veio... Na falta de boas notícias, nós vamos chamar isso, veio muito melhor do que o esperado. O esperado pelo mercado era 0,55, veio 0,41. Em 12 meses ele acumulou 5,90, quando o esperado era 6,01. Se você pegar o acumulado em 12 meses e comparar com a média dos países europeus, dos Estados Unidos e do Canadá, você vai ver que nós estamos muito bem, né? Não vamos discutir o motivo pelo qual, se é sustentável ou não, mas o fato é que a inflação aqui desacelerou, pelo menos por enquanto, né? Nós temos uma posição cautelosa em relação à sustentabilidade desse nível de preços, ou da trajetória de queda melhor, por muito tempo. A gente acha que pode ter uma pressão lá na frente. Os núcleos, pelo menos até esse índice, não deu tempo de eu olhar, mas vou olhar, os núcleos estavam se comportando de maneira muito resistente ainda, estavam mantendo o patamar teimosamente elevado, mas essa foi uma super boa notícia. Eu acho que veio para baixo. Vamos olhar internamente o que aconteceu e temos ventos favoráveis. O que eu vou chamar de ventos favoráveis? O dólar está nessa dança aí, mas parou de subir intensamente. Eu acho que, pelo menos por enquanto, está mais estável. E o petróleo, sim, o petróleo caiu bem em relação à média que ele estava nos últimos 6 meses. Essa é uma boa notícia. Pelo menos o petróleo pode empurrar os preços para baixo daqui para frente. Então, eu acho que essa sim pode ser pode ser o nosso petisco para comemorar hoje, assistindo o jogo do Brasil com a Croácia. Pepa, a gente tem na sequência também, depois, às 10h30, o índice de preços lá nos Estados Unidos. Praticamente sacramentado, uma alta de 0,5% no Fed na próxima semana por lá. Caso venha algo muito diferente pressionando a inflação por lá, acho que não dá tempo hábil de Banco Central querer jogar 0,75 Fed, né? Tô falando do Fed, em relação aos juros lá fora. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, estava lendo ontem uma matéria da secretária do Tesouro americana, Janet Yellen, né? Dizendo que a recessão realmente é um universo distante lá nos Estados Unidos. Você compartilha desse mesmo pensamento? Como é que você enxerga hoje o movimento da economia americana? Bom, que o Fed vai dar 0,5 ponto agora, parece que não tem como sair dessa armadilha que ele montou para si mesmo, né? O Powell falou que ia ser 0,5, então tem que ser 0,5 até para... Né? Mas o fato é que o mercado não está muito tranquilo ainda com a trajetória da inflação. Isso não está. Né? O que está se discutindo é se ele vai estender um pouco mais a trajetória de alta desse Fed Fund. Se ele vai chegar a 5,25, 5,5, tem gente apostando em mais de 6, é o caso do Larry Summers, porque muita gente acredita que a inflação vai ser mais resistente do que o esperado. E nós estamos vivendo uma situação curiosa. A Janet Yellen está certa e o mercado pode estar certo. Por que a Janet Yellen pode estar certa? Porque os dados da economia americana ainda têm vindo muito fortes. Se você pega emprego, se você pega atividade como um todo, os dados ainda têm vindo fortes. Estão desacelerando na margem, mas ainda estão fortes. Não caracterizam uma recessão. Esse nível de emprego nos Estados Unidos está longe de sinalizar uma recessão. Então você precisaria ter, esse é o cálculo que algumas casas lá fazem, você precisaria ter algo como
1% a mais de desemprego nos Estados Unidos, um desemprego rodando ali 4,6, 4,7, e está difícil ver esse desemprego bater isso lá. Então, primeira parte da resposta, sim, parece que a Janete Ellen está certa, só poderia estar, porque ela é uma grande especialista em mercado de trabalho, em macro, não tem nem o que discutir. Bom, a outra parte diz respeito a como a taxa de juros vai se comportar, né? A taxa de juros, então, ontem eu estava vendo os comentários de alguns gestores nacionais importantes, Stuberger, acho que o Guerra do Legacy também, o pessoal do Biona. Ninguém acredita que o Fed vai fazer o pivô, eles têm usado essa palavra agora, um cavalo de pau. Ele vinha numa trajetória de alta, com um discurso hawkish e com um certo receio da economia desacelerar, eles pisem no freio e sinalizem menos altas de juros. Ninguém acredita que esse processo pode ser feito com intensidade, pelo menos com os dados atuais, porque a economia americana, como eu disse, ela vem se mantendo com alguma força. Está sendo difícil ver um comportamento de desaceleração da economia. Então, a gente está vivendo um certo paradoxo, né? De um lado, os preços ainda em alta, desacelerando mais em alta, o mercado de trabalho forte, alguns setores desacelerando forte, como o setor imobiliário, que está numa situação bastante crítica, e o mercado acreditando que lá na frente, daqui a alguns meses, a economia americana pode entrar em recessão. E é isso que sinaliza, por exemplo, o mercado acionário está numa tendência de baixa. Você que é o cara do gráfico, gosta de ver isso, olhar lá o S&P 500, ele está vindo para baixo, pode ir até 3,100, porque o mercado acredita que as empresas vão ter uma queda nos lucros, porque efetivamente o mercado acredita numa recessão. A taxa de juros de 10 anos, ela saiu de 4,20, 4,25 que estava 2 semanas atrás, agora está 3,20, 3,25. Hoje pode estar um pouco mais, está subindo, deixa eu ver até agora, desculpe, vamos pegar aqui um número para não... 10 anos. 10 anos em 3,47. Um número assim, de recessão. Né? Então, eu acho que o mercado tem antecipado uma política monetária mais forte, uma política monetária que vai até 5,5%, 6%, e o mercado coloca isso nos preços das treasuries e da Bolsa. A economia ainda não está obedecendo o mercado propriamente dito, ela ainda está reagindo de maneira bastante robusta aos impulsos lá de trás, e alguns dados têm mostrado uma desaceleração na margem, exceto o mercado imobiliário, todo o resto ainda mantém sinais bastante positivos para a economia. Maravilha. O Neymar está falando aqui, o Moura, aqui não é o menino dele da seleção, está dando bom dia. Manda ele marcar gol, pelo amor de Deus. Está dando bom dia, professor Pepa, um dos melhores e mais esclarecidos economistas nesse meio de corretora. Concordo também, ô Neymar, concordo com você. O Pepa aí é uma aula. Ô Pepa, eu queria aproveitar também a perguntar para você o seguinte, a gente tem um momento aí de possível recessão nos Estados Unidos, né? A gente está vendo os juros lá fora, a Europa também em frangalhos, uma possível bolha imobiliária na China, muita coisa assim negativa. A gente não tem notícias muito positivas aí. E o Brasil, né, que tinha uma oportunidade, ou que talvez, não sei, na sua visão, tenha ainda a oportunidade de ganhar um pouco mais de vantagem em relação aos problemas do mundo, e a gente que tem uma agricultura forte, a gente ainda está patinando em relação à questão desse ajuste político que se tem feito no Brasil por uma conta de um novo governo.
você acha que a projeção, faz tempo que a gente não conversa, e por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, de o Brasil sair um pouco na frente, ajustando essa parte fiscal, e a gente, independente do governo, não vamos tomar nem partido, vamos falar de Brasil mesmo, sair um pouco na vantagem e ter pelo menos um crescimento maior do que os outros países e, de certa forma, a gente ficar numa posição que realmente a gente gostaria de estar, que é entre os principais países, em relação não na parte política, de estrutura, de receita, de exportação. Você enxerga que nos próximos anos o Brasil vai estar numa posição um pouco melhor, ou a gente vai ainda patinar bastante e sofrer um pouco mais que Europa e mundo em geral? Olha, Kim, a pergunta é de alguns milhões de dólares, né? De fato, nós temos um posicionamento muito bom, né? Eu acho que isso veio para ficar. O setor externo brasileiro, ele tende a performar bem por muito tempo. Precisaria de uma queda muito severa dos preços de commodities. Eu estou falando minério de ferro a $40 a tonelada, e está hoje 106, 107 dólares. O petróleo precisaria cair para aqueles níveis lá muito mais baixos de 30 dólares o barril. A soja, o milho, a carne, todo o complexo do agronegócio deveria cair muito. Uma figura como a que foi mais ou menos nos anos 70, né, nos anos 80 também, para causar um severo estrago no setor externo brasileiro, né, e isso acabar jogando um impulso muito negativo para a nossa economia. Aí sim nós estaríamos ferrados, independentemente do governo que tivesse aí. Mas a gente não vê esse cenário. Por mais que a economia global desacelere, o Brasil ainda vai conseguir colher muitos frutos dessa sua opção pelo agronegócio, pelo segmento de matérias-primas. Isso vai ser bom por um bom tempo. Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que o Brasil também é uma grande oportunidade pelos investimentos que nós temos sob demanda, né? Tem muita coisa em infraestrutura, tem muita coisa no setor de energia para ser feita ainda, né? Existe um espaço para o investimento privado aqui que é muito grande, né? E eu não vejo o Estado brasileiro com condições de encampar esses investimentos, né? Mesmo com o governo de esquerda, eu acho que o Estado brasileiro vai ser obrigado a contratar o setor privado para fazer esses investimentos com as políticas de concessão. Então, o espaço para concessão é muito grande. Isso pode atrair muito investidor estrangeiro, né? O Brasil é uma frente de investimento de capital muito positiva para os gringos e continua sendo, independentemente do governo. O que a gente pode discutir é o prazo em que a confusão doméstica vai ajustar um pouco o gringo para entrar aqui, né? Eu acho que sim, o governo eleito optou pelo pior projeto de política econômica. Me parece que eles estão querendo adotar o mix mais próximo, de política mais próximo ao da Dilma do que ao do Lula 1. Né? O Lula 1 ele fez uma coisa interessante, porque era inevitável naquela época. Ele governou 1 ou 2 anos comprando a confiança dos mercados, conseguiu a confiança dos mercados, isso fez o câmbio cair, a inflação cair, fez a taxa de juros cair e abriu espaço para o crescimento, né? Foi uma coisa que empurrou a economia por muito tempo. O governo Dilma fez exatamente o contrário, né? Com medo da recessão, empurrou o gasto público para frente, espancou o mercado de diversas maneiras, e isso acabou produzindo uma alta do dólar, uma alta da taxa de juros, e a economia brasileira veio ladeira abaixo. O Lula não está querendo nenhum nem outro, ele está com uma agenda de prioridades bastante extensa, tem que endereçar solução para alguns problemas muito sérios, porque a nossa situação fiscal é muito séria, e isso
pode atrapalhar o que a gente está discutindo, né? Eu acho que o Brasil é um país com um potencial imenso, ele com certeza vai realizar esse potencial. Agora, a gente vai ter um tropeço antes. Eu acho que essa situação fiscal do Brasil e a forma como o novo governo está endereçando isso ainda vão atrapalhar, inevitavelmente. E pode atrasar? Eu acho que pode atrasar, não inviabilizar, pode atrasar, pode tornar a nossa vida de mercado mais chata, como já está tornando, a gente ficar muito dependente da questão política e não da questão econômica. Isso é muito chato, porque torna o mercado mais instável, mais volátil, pode fazer com que a bolsa caia, né, como tem caído, retardar as decisões de investimento. Agora, eu acho que isso prevalece nos próximos 6 meses. Depois a gente consegue ver essa situação. Deixa eu desligar essa campainha que está muito chata. Pronto. Para você. Depois a gente consegue ver alguma coisa melhor, não tenha dúvida nenhuma. Para você que sintonizou agora, a gente está conversando com o Pedro Paulo Silveira, que ele trabalha, é diretor de gestão de recursos na Nova Futura Investimentos. Está dando a sua visão para a gente, compartilhando aqui agora nessa sexta-feira, dia 9 de dezembro, que jogo de Brasil, e a Bolsa trabalha com uma alta de 0,66% nesse momento. Daqui a pouco nós teremos anúncio de ministro aí pelo presidente Lula às 10h15, e o dólar trabalha muito próximo ao 0 a 0. O Pepa, você não tem como te perguntar também, você tem uma carteira tricampeã aí pela Exame, e que segmento que você hoje enxerga, dado aqui no nosso mercado, a toda essa nova política surgindo, qual segmento ainda você olha com carinho e você vê uma projeção, perspectiva positiva para 23? Eu acho que nesse cenário de indeterminação da política fiscal, que vai requerer um juro alto, implica numa inflação mais alta também. Então, o que independe da decisão do governo? Se o governo decide por uma política fiscal mais frouxa, e tudo está indicando que ele vai escolher isso, então nós vamos ter um nível de preços, uma inflação, e uma taxa de juro mais altos. Ambos serão mais altos, e isso vai afetar o mercado acionário, né? Vai impedir o mercado acionário de ter um boom, como a gente teve em 2020, depois da queda, como a gente teve em 2000 o primeiro governo, 2002, 2003, 2004, que começou uma alta forte. Essa taxa de juros ela é muito ruim para o mercado de alta. Ela vai segurar, então, vamos dizer, a tendência de alta por um bom tempo, vai atrasá-la. Ou tem tudo para atrasá-la, né? Você mais do que eu sabe que o mercado se comporta, às vezes, contra todas as nossas expectativas. Bom, dado esse elemento que é importante, a taxa de juros da economia, e dado que a tendência da Bolsa vai ser mais contida no primeiro semestre de 2023, a gente pode apostar em ações de empresas mais desconectadas do fluxo doméstico de crescimento, né? Então, pensar em algo como o setor de concessão setor de energia elétrica, um setor que me parece bastante interessante, o setor financeiro, bancos, apesar de estarem apanhando pacas nos últimos pregões, aliás, no ano, né? O Bradesco está com uma queda acumulada no ano, está com os múltiplos dele super descontados, os bancos estão precificando uma crise financeira praticamente, né? O mercado está bem exagerado nos bancos. Então, eu acho que bancos são uma opção também, então, setor de energia, bancos, as empresas exportadoras, né? Tendo cautela com algumas delas, não confundir, né? A Braskem, muita gente entra no barco achando que é uma empresa exportadora, mas ela está vivendo um momento ruim da empresa. Mas as exportadoras, em geral, me parecem ser bem indicadas nesse momento, sobretudo se a China confirmar
e vai reabrir. Aí, se você sustenta o nível de preços do minério de ferro, das commodities como um todo, vai ser uma boa opção. E evitar, pelo menos por enquanto, aquilo que é muito ligado ao ciclo doméstico, por causa da taxa de juros que vai continuar alta, que é o setor de real estate, o setor imobiliário. Infelizmente tem muita coisa boa descontada, né? Você tem lá a Exetec, que está muito descontada, a Cirela, a Iven, mas eu acho que vale a pena esperar, porque a taxa de juros vai continuar alta. E o setor de varejo que você estava querendo discutir lá alguns minutos atrás, esse ainda eu vejo com muito receio, porque a taxa de juros vai continuar elevada e o setor de varejo tem se ressentido demais de uma precificação exagerada que foi feita durante a pandemia. Durante a pandemia, o mercado brasileiro precificou o setor de varejo com muita expectativa de crescimento, né? O setor de varejo como um todo do Brasil ia se tornar uma grande Amazon, né? Superando a própria Amazon em termos de expectativa de taxa de crescimento de lucro, do PL dela. As empresas brasileiras de varejo, sobretudo as que têm suporte no e-commerce, estavam valendo mais do que a Amazon, né? Sendo que o motivo de valorização da Amazon não foi o e-commerce, foi basicamente o segmento de tecnologia dela, né? Então, depois que passou o efeito dessa euforia, o mercado veio corrigindo um pouco esse exagero, né? Um pouco não, corrigindo bem o exagero. Então, se você pegar Via Varejo, Magazine, lojas americanas, elas caminharam para um processo de precificação muito mais baseado nos lucros observados do que nos lucros esperados. Então, todo mundo comprava Americana, apesar da Americana não apresentar lucro no seu balanço, com a expectativa de que a Americana ia fazer uma grande reformulação no negócio, fazer com que o e-commerce dominasse o mercado local e que ela fosse apresentar uma taxa de lucro explosiva nos próximos anos. Então, a relação preço-lucro dela se baseava no lucro esperado nos próximos 5 anos. Então, tinha uma taxa de crescimento do lucro muito alta. Isso sustentava o preço da Americana, não nos lucros observados, mas nos lucros esperados. Isso valia também para a Magazine Luiza, isso valia também para a Via Varejo. À medida em que o tempo foi passando e os lucros não foram aparecendo, e o negócio mesmo foi mostrando um pouco mais de conservadorismo, a receita não subiu nas expectativas, tudo isso aconteceu, o mercado parou para pensar, poxa, eu acho que a gente estava extremamente otimista com esse negócio, me parece que ao invés de crescer taxas de 8, 9, 10% ao ano, é provável que o varejo cresça a taxas de 2, 3% ao ano. Aí os preços tiveram uma grande queda, né? Eles vieram para mais próximos dessa precificação que eu falei. Isso explicou a queda do varejo junto com a alta da taxa de juros. Então, além disso, o mercado passou a entender o crescimento da economia brasileira, da renda, como mais conservador. Então, eu acho que varejo e os setores cíclicos do Brasil ainda estão com esse peso sobre eles, que a gente vai precisar esperar a economia brasileira se recuperar para poder fazer uma aposta neles novamente. Eu acho que isso vai demandar uns bons trimestres, no mínimo 2. A gente teve aí o Black Friday aí, um fracasso, né? Acho que o pior dos últimos 12 anos, né? As vendas online, o mercado sempre dá aquela correção exagerada para qualquer lado, né? A gente teve aí, um exemplo disso, vamos trazer um movimento aí de criptomoedas, de Bitcoin, né? Quando o mercado pegou aquela frenesi de, poxa, o Bitcoin, juros baixos, vamos lá, Bitcoin $60 mil. Aí quando corrige agora, estão dando graças a Deus que está trabalhando acima de $17 mil. Então o mercado sempre tem essas correções realmente exageradas, né? Quando vai para um lado ou para o outro. O Daniel Faria está dando o seguinte: parabéns, BMC,
por trazer um diretor como o Pepa. Top demais, elogiando a sua participação aqui. Pepa, reta final aqui, última pergunta para você. Hoje você, até mesmo nesses ativos aí mais de risco, né? O que você vê ainda a oportunidade da renda fixa, mesmo com uma inflação alta, ou você ainda é um grande apreciador dos ativos de risco, né? Tendo que correr um pouco mais, falando para o investidor, de repente diversificando no seu portfólio, mas correndo um pouquinho mais de risco num segmento um pouco mais estruturado. Você acha que dá para ainda fazer esse meio campo ou o cara fica na renda fixa mesmo, que está pagando juros altos e por aí fica e não corre risco nenhum? Depende do perfil de cada um, depende do objetivo de cada um. Se quer fazer um investimento para aposentadoria, quer dizer, não eu, né? Eu me aposento daqui a alguns anos, né? Já tô. Vai demorar. Eu falando em aposentadoria, estou falando no curto prazo, né? Mas vocês são mais jovens, a aposentadoria lá na frente, o investimento da vida. Eu acho que você sempre vai ter que ter uma carteira diversificada que equilibre bem os riscos e as oportunidades, né? Então, tem sempre aquela frase que os gestores americanos colocam, que mercados de queda são oportunidades para quem opera renda variável. Então, muita gente fica ansiosa nesse momento que vê Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas caindo. Será que não é o momento de comprar? Depende do seu objetivo. Vamos entender isso. Então, se o objetivo é uma carteira de longo prazo e você tem uma tolerância ao risco, eu acho que uma queda como que a gente está vivendo no Brasil não muda o cenário para quem é um investidor de longo prazo, né? Você pode discutir se a sua carteira vai ter, ao invés de 60% em renda variável, ter 40%, 20% em renda variável, o resto em renda fixa. Você pode realocar no momento de maior volatilidade, ou no momento de baixa mesmo do mercado, você pode realocar a parcela de renda variável da sua carteira. Agora, se você é um investidor de curto prazo, está pensando em aproveitar as oportunidades, eu acho que esse momento é um momento de colocar as barbas de molho. É esperar, porque eu não vejo o mercado dando um salto para frente. A não ser que hoje o Lula resolva anunciar o Armínio Fraga como ministro da Fazenda, sinalizando que ele vai fazer o Lula 1. Vai dar um choque de confiança na área fiscal, preparar a economia, e daqui a 2 anos estamos dando uma porrada crescendo. O mercado não vai esperar para crescer, já vai comprar a bolsa agora. Mas, infelizmente, não vai ser isso que vai ser sinalizado. Provavelmente vai ser o Haddad mesmo, o que significa que nós vamos tentar equilibrar vários pratos na mesma bandeja. Então, eu acho que, por curto prazo, tem que aproveitar a renda fixa. 1,10 de retorno bruto no mês é coisa pacas. Eu acho que é difícil bater isso no curto prazo. Fica aí, esse período, vai comer castanha, panetone e peru de Natal, espera um pouco, porque vai ter muita volta. A oportunidade, eu acho, então, é essa, é renda fixa, ou rebalancear um pouco mais a sua carteira se você estiver incomodado com as perdas de renda variável, que a gente está fazendo lá na gestão. E as oportunidades vão aparecer, elas estão aí, eu tenho certeza que estão. Acabei de falar um setor que é banco, está com os múltiplos super baixos, mas a realidade ainda vai conseguir muita originalidade para criar muita lama na nossa frente para o carro ficar patinando. Então, vale a pena esperar um pouquinho. Bom, conversamos com o Pedro Silveira, diretor de gestão de recursos da Nova Futura Investimentos. Palpite para o jogo hoje, Pepa, quanto vai ser? Eu acho que vai ser 3-1. Bom palpite. Vamos dar um gol para eles? Tem que dar para animar a torcida. Mas vamos fazer 2 antes dos 15, que é para não sofrer, né? Que já sofrer já chega no mercado. O sofrimento é muito mais legal. Eu trabalho no mercado brasileiro há 40 anos. O meu time é um time bastante volátil, um time de sofrimento. Eu estou acostumado com o sofrimento. Sem sofrimento não tem graça. Que time você torce? Eu não costumo divulgar isso. Olha,
Não dá. Você está com cara de São Paulino. Você está com cara de São Paulino. Cara que tem vergonha. São Paulino não fala no sofrimento. O São Paulino fala que é o melhor time do mundo. O time de sofrimento é um time de São Paulo. De fato é de São Paulo, mas é outro time. Não tem jeito. Bom, eu sou corintiano, estou acostumado com isso. Mas então é isso. Ô, Pepa, obrigado pela participação. É isso, tá. Obrigado pela participação. Sim. Bom dia para você. Um ótimo final de semana, tá? Agradeço o convite. Bom pregão e bom jogo para todos aí. Obrigado mais uma vez. Um forte abraço. Bom, gente, a gente vai finalizando reta final do programa aqui. A bolsa sobe 0,70 nesse momento. O dólar, vamos dar uma passada aqui só para ver que ele sobe também 0,22. Bolsa e dólar para cima. Índice de preços dos Estados Unidos às 10h30 é que vai ditar o ritmo das bolsas mundiais. E logo mais teremos anúncio de ministério, né, pelo presidente eleito Lula. Desejo a todos um ótimo final de semana, um bom pregão, liquidez reduzida, meio-dia para tudo, não opera depois do meio-dia, vamos prestar atenção no jogo, foco na seleção, um ótimo final de semana. Agora vocês fiquem com Paula Moraes e Isabela Takaki, BMC News. Bom final de semana e um beijo, valeu!